Em Lucas capítulo 9, do versículo 12 até o 17, diz assim a palavra de Deus. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, ou se você quiser acompanhar na tela, uma passagem super conhecida das Escrituras, palavras do Mestre Jesus. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo, para que possa passar a noite, pois estamos num lugar isolado. No versículo 13, Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E aqui a gente vê uma situação que eles se encontravam, os discípulos, e nessa passagem que a gente vai continuar lendo, está mostrando a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos vocês já ouviram dizer dessa história bíblica, mas talvez hoje você vai ouvi-la e recebê-la de uma forma que o Espírito Santo vai aplicar na sua vida. E a Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas. Todo mundo aqui já ouviu dizer sobre a multiplicação dos pães, e geralmente nós lembramos dessa passagem se referindo a quantas mil pessoas? Quem se lembra? 5.000 pessoas, não é isso? É isso que a Bíblia diz. Versículo 14 fala assim: ali havia cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. No 15, os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram, assim como vocês hoje estão sentados também à mesa do Senhor. E a Bíblia fala assim: então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou, então partiu-os em pedaços e deu aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. No contexto aqui da história, no contexto dessa época, não é? Se contava pessoas por homens. Havia uma grande multidão, e a Bíblia diz que havia ali aproximadamente 5.000 homens. Agora, quando a gente ouve essa história, e você ouve 5.000, aqui a Bíblia não está se referindo a 5.000 pessoas, mas a 5.000 homens. Na cultura da época, se contava as multidões pelos homens, porque cada homem representava uma família. E logicamente, uma família normalmente tem de 1 ou a 2 crianças. Naquela época, as famílias tinham muitos filhos. E geralmente tinham de 2 a 5, a 8, a 10, a 15 filhos. Mas se contarmos uma média de 2 filhos por família, nós tínhamos aqui 20.000 pessoas, e não 5.000. Se você parar e pensar, havia 5.000 homens. Se você multiplica isso por 4 membros de uma família, nós teríamos aqui facilmente 20.000 pessoas. Havia uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz que os discípulos, percebendo que o culto estava demorando a terminar, eles começaram a se incomodar. E aí eu imagino que um deles começou a sentir fome, né? Como que hoje a gente está numa reunião de um culto especial, um culto extraordinário, e talvez você já está pensando na comida depois do culto, no coquetel. E aí os discípulos estavam ali reunidos, e a Bíblia diz, ela dá dica para a gente, que eles ficaram até ao começo da noite. Jesus começou a pregar. Imagine aqui no culto da manhã, hoje é domingo, tá, gente? Só que normalmente a gente se reúne aqui às 10 horas da manhã, 10, 10 e meia. E o culto geralmente acaba meio-dia, meio-dia e meio, não tem um horário fixo, a gente não coloca um horário
assim, fechado, mas a gente geralmente termina entre meio-dia e 1 hora. Mas imagine você num culto que o pregador está ministrando, e aí ele começa a ministrar 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, e 3 horas, 4 horas, e daqui a pouco os discípulos já estão preocupados. Essa multidão é muito grande, e eles se afastaram, eles estavam num lugar mais isolado, porque a Bíblia diz no contexto aqui, que Jesus chamou os seus discípulos para se retirarem. Então eles foram para um lugar isolado, e lá eles estavam, e não tinha restaurante, não tinha fast food, não tinha comida, e não tinha nem casas para eles se acomodarem. E aí um deles, deve ser que chamou os 12, olha, a gente tem que chamar ele, tem que falar com ele, você não vai parar o culto? Você não vai parar, você não vai terminar? E aí a Bíblia diz que, quando estava já mais tarde, eles então se aproximam de Jesus e falam, olha, o povo está com fome. Você não percebe que o povo está com fome, e eles não têm onde ficar. O que vamos fazer com eles? Despede-os, mandem que eles vão embora para as casas, que eles voltem, porque senão eles vão ficar com fome e sem dormir, sem lugar para se acomodar. E aí a Bíblia diz que Jesus responde, deem vocês mesmos de comer para eles. E de repente, um deles responde, nós temos só 5 pães e 2 peixes. O que seria isso para essa multidão? E Jesus, ele começa a dar uma direção para eles. E ele vai orientando eles o que fazer. Mas lá em Mateus capítulo 14, verso 21, fala assim, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, imagina um culto que tinha ali pelo menos 20.000 pessoas, mas potencialmente até 50.000 ou mais, porque a Bíblia não fala quantos mil, só fala 5.000 homens. E a gente vê que Jesus aqui, ele está com os seus discípulos num momento extraordinário, onde algo está para acontecer, algo está para acontecer diante dos discípulos e daquela multidão. E Jesus, ele começa aqui a ensinar para eles alguns princípios que eu queria compartilhar com todos vocês. Eu diria, são princípios para a multiplicação. Eu sei que todas as pessoas, quando vai virar o ano, elas começam a planejar, a sonhar, a fazer metas, né, a idealizar os seus sonhos, os seus planos para o próximo ano. Agora, existe uma chave bíblica, existem princípios espirituais que Deus quer dar a mim e a você, para que você possa fluir no próximo ano, e que você venha viver um ano de multiplicação em todas as áreas da sua vida. Multiplicação na família, multiplicação no trabalho, multiplicação nos relacionamentos, multiplicação de almas, multiplicação de bênçãos, multiplicação de fartura de todos os lados, multiplicação de prosperidade na saúde, na família, na sua vida espiritual, na sua vida em todas as áreas. Deus quer fazer multiplicar, mas existem princípios, e existe uma forma que Deus quer nos ensinar através de Jesus. Diga para quem está do seu lado, Jesus quer te ensinar nessa noite. Diga para ele, para ela, Jesus quer te ensinar essa noite. Eu vou falar de alguns princípios espirituais para a multiplicação. É interessante que nessa passagem, queridos, normalmente a gente, ouvindo essa história da multiplicação dos pães, a gente pensa que Jesus orou, olhou para o Pai, para os céus, agradeceu, e os pães se multiplicaram imediatamente, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. A Bíblia mostra que a multiplicação não aconteceu nas mãos do mestre, mas aconteceu nas mãos dos discípulos. E é este princípio que Deus quer ensinar para mim e para você hoje. Que se você quer prosperar em 2024, você precisa seguir os princípios espirituais que funcionam, que sempre vão funcionar. Sabe por quê? O jeito de Deus, nem sempre eu vou entender e a gente vai entender, mas eles sempre vão funcionar. A forma de Deus, muitas vezes a gente não vai entender. Deus fala, faça assim, e a gente questiona, por que assim? Deus fala, eu quero que você ande dessa forma, e a gente questiona Deus, por que eu tenho que andar assim?
Deus fala, eu quero que você fale dessa maneira. E a gente questiona, Deus, por que eu tenho que falar assim? Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos. A Bíblia diz que assim como os céus estão mais altos do que as nuvens, assim também os pensamentos, os planos de Deus estão além dos nossos pensamentos. Diga assim para o seu irmão, o jeito de Deus pode não fazer sentido para você, mas ele sempre funciona. Agora, como que vai funcionar? Você quer aprender hoje com Jesus? Eu quero aprender. Princípios para multiplicação. O primeiro princípio é: somente o que é abençoado pode ser multiplicado. Somente aquilo que é abençoado pode multiplicar. Nesses anos de vivendo aqui nos Estados Unidos, eu já vi muitas pessoas trabalhando, olha, trabalhando duro, entra ano e sai ano, e parece que para algumas pessoas, queridos, escute isso com muita atenção, parece que para algumas pessoas a vida delas é um ciclo. Elas correm, trabalham, daqui a pouco você olha para elas e elas estão no mesmo lugar. Parece que só virou o ano, mas elas não conseguem mudar de estilo de vida, de rotina, e elas trabalham, se esforçam, caminham, daqui a pouco, você olha para elas, parece estar no mesmo lugar. E nós precisamos aprender com Jesus, como sermos abençoados, e que as nossas coisas, a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, nossos sonhos, que a nossa vida venha multiplicar. Primeira coisa, está aqui no verso 16, na parte A. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Diga assim, somente o que é abençoado pode multiplicar. E deixa eu falar algo para você, eu descobri que só Deus tem poder de multiplicar, queridos. Ninguém tem poder para multiplicar nada. Porque multiplicação é um milagre, multiplicação é um agir sobrenatural. Multiplicação é quando o esforço humano ele não entra em ação e vem o agir de Deus, o agir sobrenatural do Senhor. Para que você possa viver a multiplicação, é necessário que você deixe Deus, Jesus, abençoar aquilo que está nas suas mãos. Por isso que você fez a escolha certa hoje. Você fez uma excelente escolha de vir para esse local hoje, para esse templo, para juntos adorarmos a Deus e consagrar a Deus o nosso 2024. Então, dê um sorriso para o seu irmão e fala assim, olha, você fez a coisa certa hoje. Diga assim para ele, você fez a coisa certa hoje. Parabéns pela sua decisão. A casa está linda, está cheio. Temos dezenas de pessoas aqui hoje adorando com a gente. Estamos muito felizes porque você veio, você escolheu estar aos pés do seu amado. Você escolheu estar aos pés de Jesus. E é aos pés do Senhor que nós podemos encontrar as respostas que nós precisamos. Diga comigo, somente o que é abençoado pode ser multiplicado. O problema é que às vezes a gente inverte as coisas e a gente quer a multiplicação usando outros métodos. A matemática de Deus não é a nossa matemática. A gente calcula pelo esforço, a gente calcula por aquilo que a gente está produzindo, mas com Deus não é assim. Com Deus é se você confia, se você entrega, se você consagra. Ou seja, o segredo da multiplicação é a consagração. Por isso que todo ano, toda virada de ano, a gente escolhe chamar vocês para virem para esse lugar à noite, para a gente consagrar o próximo ano a Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje não é uma festa apenas, não é só uma virada de ano, a gente está consagrando a Deus o nosso próximo ano. Amém, gente? E eu creio que Deus, Ele quer te dar chaves aqui hoje, chaves. Ele quer entregar chaves na sua vida, para que você possa viver a multiplicação na sua vida. E isso vem através da unção, da graça e do poder de Deus. Porque eu nunca vi ninguém multiplicar nada sem a intervenção de Deus. Eu já vi Deus multiplicar a farinha na panela,
que tinha só um punhado para comer e morrer. Eu já vi Deus multiplicar de modo extraordinário o azeite que havia, aquele resto de azeite que foi entregue, que foi consagrado a Deus, e Deus pegar aquele pouco e daquele pouco fazer muito, porque foi consagrado, foi dedicado, foi separado para Ele. O que é levado a Deus primeiro, vai multiplicar depois. Tudo que você entrega a Deus primeiro, tudo que você leva a Deus primeiro, vai multiplicar depois. Se você entrega para outrem, você não vai multiplicar. Na verdade, você está roubando o poder da multiplicação. Porque a multiplicação, a conquista na nossa vida, gente, é algo extraordinário, vem de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, lembra-te do Senhor, que é Ele que te dá poder para adquirires essas coisas. Se você ler em casa hoje, amanhã, Deuteronômio 8:18 fala que é Deus que te dá poder para que você possa adquirir as coisas, em todos os aspectos. Me explica uma mulher que se engravida, né, e que gera uma criança no seu ventre. Me explica uma semente que você joga na terra e de repente ela germina, e uma semente minúscula vira uma árvore, e daqui a pouco ela dá muitos frutos, e de repente dá sombra e alimenta a multidão de pessoas. Me explica isso. Só Deus tem poder de fazer isso. Então a sua vida, Deus quer que a sua vida dê certo, mas você precisa entender que os princípios de Deus, eles acontecem quando você permite Deus abençoar e entregar nas mãos dele. Segunda coisa, somente o que é dado pode ser multiplicado. Diga para quem está do seu lado, somente o que você reparte pode ser multiplicado. A primeira coisa é, você só pode viver a multiplicação quando você entrega para Jesus, para Ele abençoar. Segunda coisa, a multiplicação só vai acontecer se você dar, se você distribuir. Porque com os discípulos, imagine comigo uma coisa, meus amigos. Imagine se aquele momento, Pedro, João, Tiago, imagine se Judas falasse assim, olha, vamos pegar esses 5 pães, depois que ele orou, e vamos comer tudo, e vamos partir no caminho. Imagine se os discípulos, depois que Jesus orasse, e eles comessem o pão e fossem embora. A multiplicação não aconteceria. A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Depois que Jesus orou e consagrou, nas mãos, Ele distribuiu de volta para eles, o milagre começou a acontecer. Ou seja, na medida que eles iam dando os pães, imagine, olha para mim aqui, se eu pegasse um pedaço de pão aqui, e entregasse, eu partisse esse pão, eu entregasse para você um pequeno pedaço, antes de entregar para você, o pão crescia e ele multiplicava. E na medida que eles iam dando uns para os outros, o pão ia se multiplicando nas mãos deles. E o milagre aconteceu na medida que eles estavam dando. Ou seja, às vezes a gente imagina que a multiplicação ela vai acontecer com você estagnado. Não, eu já recebi a bênção, eu tenho a bênção. Não é só receber a bênção, você precisa distribuir, você precisa entregar e também dar, para que a bênção seja multiplicada. No verso 16, na parte B, fala assim, então, partiu-os em pedaços e deu aos discípulos, para que distribuíssem ao povo. Diga assim para o seu irmão, só vai multiplicar depois que Jesus abençoar e que você distribuir. Amém, queridos? Precisamos dar, precisamos distribuir. Você não pode comer o que Deus deu para você para ser multiplicado. Há muitos anos atrás eu aprendi esse princípio, que sementes não são para ser comidas, elas são para ser plantadas. Se você come a semente, não haverá multiplicação, não haverá rendimento. E tem muita gente, culturalmente, que a tendência delas é, quando elas recebem uma bênção, elas querem guardar, elas querem esconder. Vou esconder, vou guardar, e eu vou fazer aqui uma reserva, e eu não vou compartilhar com Deus, e nem com o reino, nem com ninguém. É tudo para aqui proteger. Se você faz isso, ou se você come as sementes,
Se você só usufrui da semente, você está tirando o poder da multiplicação. Não podemos comer o que Deus quer usar para multiplicação. Terceira coisa, somente o que está em ordem pode ser multiplicado. Esse ponto, ele é essencialmente importante. Somente o que está em ordem poderá ser multiplicado. Eu tenho vivido muitas experiências com Deus nessa área. Tudo que nós vivemos aqui hoje está nesse ambiente, está nessa casa, está nesse local. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho praticado esse princípio já há alguns anos na minha vida. Nós conseguimos entrar aqui porque eu vinha preparando-me e colocando em ordem a igreja, a minha vida primeiramente, a minha vida pessoal e a casa de Deus, para que um dia nós pudéssemos estar aqui. Se eu não tivesse, e eu digo isso para a glória do Senhor, não estou trazendo nenhuma atenção para mim, mas eu estou ensinando algo que eu vivo, algo que eu estou ensinando e que eu tenho vivido nos anos de vida. Se você não colocar em ordem a sua vida, a multiplicação não pode acontecer. Agora, como que você coloca em ordem? Primeira coisa, você precisa fazer a coisa certa, seguindo os princípios de Deus. Tem gente que quer multiplicar às custas de quebra de princípios, às custas dos outros, atropelando os processos, sabe? Descumprindo princípios, desobedecendo a Deus, e eles vão trabalhando e arrebentando tudo. Agora vai acontecer, agora vai acontecer. Daqui a pouco a pessoa volta lá para trás e está no mesmo ciclo, porque está quebrando princípios. O poder da multiplicação está em você colocar a sua vida em ordem. E como que você coloca a sua vida em ordem? Seguindo a palavra, a voz, a direção de Jesus. Olha o que o Senhor falou para os discípulos no verso 14. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Ele deu uma direção para eles. Sentem-se todos, e queridos, colocar 20 mil pessoas ou mais para se sentar em grupos de 50 não é uma tarefa fácil. Para 12 homens, ele tinha uma comitiva de 12 homens. Falou: vocês vão colocar eles em ordem e peça que eles se sentam em grupos de 50 ou 100. E ali eles foram se ajuntando, se assentando na relva, na grama. Depois que todo mundo se assentou, aí Jesus então foi começar o processo da multiplicação. E muitas vezes, queridos, meus amigos, a gente quer quebrar os processos, a gente não quer seguir a instrução de Jesus. Ele dá orientação para a gente. Deus não pode abençoar o que está em desordem, aquilo que está em desacordo com a sua palavra. Eu escrevi isso, não sei se está na tela, mas eu acho que não está, mas isso aqui é algo muito especial. Deus não pode abençoar aquilo que está em desacordo com a sua palavra. Se tem alguma área da nossa vida que não está em acordo com a palavra de Deus, Deus não pode abençoar. Porque Deus, Ele trabalha por princípios. O nosso Deus é um Deus que Ele obedece também às suas leis que Ele mesmo criou. Deus cria as suas leis e Deus não as viola. Por exemplo, se eu falar para você: suba no segundo andar e pule de cima que Deus vai te proteger. E vai te proteger? Não, você vai se arrebentar e vai se estourar. Porque Deus criou uma lei chamada lei da gravidade. E se você descumpre essa lei, você vai se arrebentar. Por que você acha que se você descumprir as leis espirituais, você vai se sair bem? Pense comigo assim. Por que a gente pensa que quando a gente descumpre os princípios de Deus, está tudo bem, as coisas vão acontecer, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, descumprindo e desobedecendo a voz de Jesus? Imagine se os discípulos, meu amigo Geilson, não tivessem obedecido a direção de Jesus, teria acontecido um milagre? O que vocês acham? Ele disse: coloque o povo em ordem e se assentem. O milagre não tinha acontecido. Então, terceiro princípio: somente o que está em ordem pode ser multiplicado. Deixa eu te falar uma coisa, que muitas vezes a gente não presta atenção em princípios que a Bíblia traz luz para a nossa vida.
Um deles é o princípio de você administrar os seus recursos financeiros. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala em dinheiro mais vezes do que outros temas na Bíblia. Em termos de comparação, a palavra oração aparece aproximadamente 500 ou mais vezes na Bíblia. Amor aparece 460 vezes. Fé aparece aproximadamente 500 vezes. Agora, quando fala-se de administração de recursos financeiros, posses e bens, a Bíblia fala 2.350 vezes. Será que Deus está querendo ensinar alguma coisa para mim e para você? E que a gente muitas vezes reluta em deixar que Deus nos abençoe, porque a gente está descumprindo os princípios que Ele mesmo estabeleceu, os princípios que Ele colocou para a gente seguir e fazer o que é a sua vontade. Diga para quem está perto de você, coloque a sua vida em ordem. Diga para ele, coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem para 2024 você prosperar. Prosperar espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Prosperar nos relacionamentos. Coloque a sua vida em ordem. Como que você vai viver a bênção de Deus em 2024? Submetendo-se às instruções de Jesus. Eu te garanto uma coisa, se você seguir a voz de Jesus e as suas instruções, você está bem na fita. Tudo te vai bem. Por exemplo, para os filhos, obedeçam aos seus pais e honrem os seus pais. O filho que não obedece, que não honra, vai dar ruim para ele, vai dar mal. It's problem. Tem tantos princípios para a gente seguir, para a gente obedecer e seguir. E muitas vezes a gente não está vivendo a multiplicação porque não estamos obedecendo a voz e as instruções do Senhor. O jeito de Deus nem sempre vai fazer sentido, mas sempre vai dar certo. Então eu encorajo você a deixar hoje no seu coração, deixar que a palavra de Deus examine o seu coração e você possa permitir que a luz de Deus ela possa entrar dentro da sua alma e trazer à realidade as áreas que precisam de conserto. Tem alguma área na sua vida hoje que você precisa consertar? Você pode fechar os seus olhos por 20 segundos, feche os seus olhos por 20 segundos e peça assim, Espírito Santo, diga para o Espírito, fala assim, Espírito Santo, traz luz ao meu coração e me revela as áreas que precisam serem colocadas em ordem na minha vida, em nome de Jesus, amém. A quarta coisa, para que você possa viver a multiplicação em 2024, somente haverá multiplicação quando há satisfação e abundância. Quando você experimenta abundância, aí você está vivendo uma multiplicação. Muitas vezes a gente está vivendo bênçãos, mas níveis de bênçãos que não é a multiplicação. A multiplicação ela vai trazer uma abastança, vai trazer transbordamento, vai trazer alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 16 diz que na mão direita do Senhor há bens perpétuos e alegria perpetuamente. Se você decidir em 2024 buscar a Deus, fazer de Deus, de Jesus, o objeto principal da sua adoração, como a equipe de louvor começou a ministrar aqui no final. Beautiful, 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 you are everything for me. Jesus, you are the most important thing of my life. Se você permitir que Jesus se torne o objeto principal da sua adoração, e não pessoas, não coisas, não até mesmo os seus próprios sonhos e projetos, mas colocar tudo que você tem, entregar nas mãos de Jesus. Eu tenho certeza que você vai viver uma multiplicação, onde haverá satisfação e também abastança. Versículo 17 fala assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu oro para que em 2024 você possa viver um ano de multiplicação.
multiplicação em todas as áreas, mais filhos, filhos naturais, filhos espirituais, amém? Ei, igreja, acorde, comece a desejar dar filhos espirituais. Quantos filhos você já planejou esse ano ganhar para Jesus? Comece a desejar. Ei, eu preciso permitir que Deus transforme a minha vida, que eu seja um canal de bênção, porque se você recebe Jesus e só fica com você está impedindo a multiplicação de acontecer na sua vida. Você precisa receber Jesus e distribuir Jesus, dar Jesus, levar Jesus, comunicar Jesus através do seu testemunho, através das bênçãos de Deus. Sabia que até as bênçãos de Deus em nossa vida é uma forma de testemunhar do Senhor? Não só em palavras, mas a sua própria vida, o seu exemplo, o seu testemunho, sua conduta, suas palavras, sabe? O seu jeito de negociar, o seu jeito de também viver a sua vida aonde ninguém vê, aonde ninguém está enxergando, na sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos. Tudo isso vai gerar multiplicação na sua vida. Jesus, ele garante para mim e para você em Mateus 6,33, ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo da multiplicação, queridos, é a consagração. O segredo da multiplicação é você consagrar tudo que você tem na sua vida, na sua mão, e você consagrar a Deus. Amém, queridos? Todo ano a gente tem ensinado, por mais de 17 anos, temos ensinado à igreja a importância de você começar o ano assim, consagrando, dedicando a Deus a sua vida, a sua família, suas posses, seu dinheiro, seus trabalhos, seus contratos, sabe, os seus planos, suas metas, tudo que você vai fazer, dedique, consagre a Deus. Somente o que é abençoado pode ser multiplicado, somente o que é dado pode ser multiplicado, somente o que está em ordem pode ser multiplicado, e somente haverá multiplicação onde há satisfação. Eu quero que nesse ano de 2024 você possa viver a satisfação. Satisfação, gente, é triste você ver tantas pessoas nesse mundo que tem tantas coisas, mas elas não estão satisfeitas. E um grande homem na Bíblia, um dos mais ricos na história, Salomão, ele terminou a sua vida dizendo: tudo é vaidade, de vaidade em vaidade é a vida, e tudo é correr atrás do vento. Se a nossa vida não for para adorar a Deus, se a nossa vida não for para ser consagrado a Deus, meu irmão, não faz sentido. Por isso que nesse ano agora, nesse início de ano, nós vamos estar aqui trazendo vocês próximo culto. Vai ser o primeiro domingo do ano, dia 7 de janeiro. Consagre a Deus a sua família, consagre a Deus os seus sonhos, consagre a Deus o seu ano. Venha consagrar tudo que você tem, tudo que você é, na casa e na presença de Deus. Devemos entregar a Jesus o nosso tudo. O nosso tudo. Devemos entregar o nosso tudo regularmente, proporcionalmente, constantemente e generosamente. Nós devemos entregar a Jesus não só algumas coisas, mas tudo. Tudo que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Talvez o seu tudo é muito mais do que isso. É tudo mesmo. Talvez para uns o tudo é só 5 pães, mas talvez para outros o tudo são thousands of pães. São milhares e milhares de peixes, mas para alguns só 2 peixes. Então pegue tudo que você tem e consagre a Deus. Dedique a Ele, entregue ao Senhor, porque vai dar certo na sua vida. Quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Eu queria que você levantasse a sua mão aos céus e pudesse dizer assim: Jesus, multiplique em mim a compreensão dessa verdade. Traz ao meu coração o entendimento de que para que aconteça a multiplicação, eu preciso seguir as instruções da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.